Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral e nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, nós estamos recebendo dois convidados. O pesquisador, escritor, especialista em política internacional, Alexandre Gosling. Boa tarde, Alexandre, obrigado pela presença. Oi, Chico, boa tarde, um prazer estar de volta. Tudo bem, e também o economista, professor Denis Castro. Denis, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Opinião. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos telespectadores. Vamos bater um papo aí sobre os assuntos nacionais e internacionais. Muito bem, Denis. De fato, vamos falar de assuntos nacionais, mas também internacionais. E começando por um VT de Donald Trump falando sobre a faixa de Gaza, que ele insiste em tomar conta da faixa de Gaza e até transformá-la na Riviera do Oriente. Vamos ver. Em sua rede social, Donald Trump detalhou o seu sonho para uma nova Gaza. O território seria entregue aos Estados Unidos por Israel ao final da guerra. Ele promete casas modernas e seguras para os palestinos e a construção de um dos mais espetaculares desenvolvimentos de seu gênero na Terra. E garante: nenhum soldado americano será necessário. No entanto, a ideia do deslocamento de 2 milhões de habitantes é considerada uma violação da lei humanitária internacional, classificada por muitos como limpeza étnica. Em Israel, a proposta foi recebida com celebração pela extrema-direita, que defende a imigração voluntária como solução para o conflito palestino. O ministro Israel Katz elogiou o plano, afirmando que poderia permitir a saída de uma grande população em Gaza. Mas por que os países vizinhos reagiram imediatamente contra a proposta de Trump para aceitar os moradores de Gaza? Os países do Oriente Médio são governados por monarquias e regimes autoritários com uma complexa diversidade étnica e religiosa. Por exemplo, o Líbano, que tinha maioria cristã há 100 anos, está paralisado pela influência do Hezbollah, um grupo xiita. Muito bem, aí está um resumo, uma síntese dessa situação ali no Oriente Médio. E resta saber o seguinte, senhores, é mais um blefe de Donald Trump ou é para valer essa questão de tomar conta da faixa de Gaza? Alexandre, Denis, começando por você, Alexandre. Chico, primeiro me parece que é um discurso telegrafado, né, sinalizando para a extrema-direita israelense de que eles seguem tendo a sua voz ouvida com bastante contundência. Por quê? Ocorreram alguns atritos, segundo as pessoas que estudam Israel, entre o governo israelense. Lembrando que o governo israelense, né, o Israel é um país parlamentarista, e o governo ele funciona numa espécie de geringonça, né? Essa geringonça significa que o Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, que é um partido tradicional de direita, ele é amparado para conseguir a maioria por um partido de extrema-direita. Por exemplo, o ministro da Fazenda, o Bess Smollett, que é um cara da extrema-direita, ele é uma força importante ali. E nós sabemos que se a extrema-direita ela sai do governo, cai o governo. Cai o né? governo. E aí o Netanyahu ele teria que se ver com a Suprema Corte de Israel, etc. Então, aparenta que o Trump está mandando uma mensagem cifrada: olha, extrema-direita, você vai ser ouvida e nós vamos seguir juntos. Né? Agora, que existe sim interesse em Gaza, existe, assim como existe também no sul do Líbano. E nós sabemos que existe interesse também, porque existem provavelmente reservas de gás e óleo. Né? Existe um plano que envolve o Chipre, Israel e a Grécia até para levar este óleo para a Europa. Petróleo, portanto, é o pano de fundo. Possivelmente o pano de fundo é esse. Agora, mesmo que o Trump sinalize, é muito difícil você retirar milhões e milhões de palestinos daquela área. Eu acho que virtualmente é um plano impossível de ser executado. Né? Vamos ouvir a opinião do Denis, você acha que é mais um balão de ensaio? É para valer? Qual é a sua avaliação, Denis? O Trump está seguindo a estratégia do homem louco, já preconizada pelo Nixon, que ele é fã declarado. O que é isso? Todo dia ele produz um monte de notícia, um monte de factoide, e a imprensa está completamente perdida. E os analistas também. Porque ele aponta para um monte de direção, ele fala um monte de absurdos, e não sabe ao certo o que ele está fazendo. Né?
Porque você não tem tempo de apurar, porque você vai olhar para o... E amanhã tem uma outra declaração, outra maluquice. E vai ele joga lá no Twitter, isso faz parte da estratégia dele, ou seja, ele está pautando a imprensa internacional e nacional, e tirando o foco dos problemas reais. E o que é a estratégia do homem louco? Ele propõe algo absurdo, fala coisas absurdas, e quando ele vai de fato negociar com o alvo fala, poxa, isso é razoável. Porque ele fala algo... Vai esperando alguma coisa... absurda, né? Estava esperando uma agressão, de repente ele vai fazer um acordo comercial. É o que ele tem feito. Sim. É o que ele fez com a Colômbia, é o que ele está fazendo com o Canadá, é o que ele está fazendo com a Dinamarca, com a União Europeia, ou seja, México, com o próprio México. Então, basicamente é isso. Uma coisa é quando alguma coisa sair desse trilho, aí a gente tem que se preocupar, mas com vista, é uma estratégia diferente do governo anterior, até porque ele sabe que esse daqui é o último mandato dele. Claro. Nos Estados Unidos tem limite, né, para exercer a presidência, são 2 mandatos. Então ele está pautando a imprensa internacional, que está completamente perdida, a imprensa internacional, a imprensa americana, que não sabe o que cobra, o que é verdade, o que apura, o que não apura. Enquanto isso, ele está fazendo os acordos comerciais que sejam interessantes para os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a hegemonia comercial para a China, perdeu muito espaço, perdeu inclusive a hegemonia nas Américas. Até os anos 2000, o maior parceiro comercial dos países latino-americanos era os Estados Unidos, hoje não é, hoje é a China. Sim. Ou seja, os Estados Unidos perdeu muito espaço, tanto na questão econômica quanto na questão política, geopolítica e comercial. Então ele está tentando buscar assumir esses espaços ou brigar por esses espaços com condições melhores, né? Ele não vai recuperar a liderança, não dá para competir com o bloco, até porque não foi culpa dele ter perdido essa liderança. Foi um processo dos Estados Unidos que acabou, nunca olhou com bons olhos essa questão de blocos econômicos, de parceria, de cooperação, que acabou destruindo a indústria deles e também deteriorando o comércio internacional deles. Muito bem. Na esteira dessa discussão, nós temos aí mais um anúncio da taxação de produtos importados pelos Estados Unidos, o que afetaria diretamente o Brasil, sobretudo aço e alumínio, porque nós teríamos a nossa produção afinal de aço, 40% dela vai para os Estados Unidos. E ele anuncia uma taxação da ordem que poderia chegar até 25% do valor, o que traria graves consequências e impactos para o Brasil, Alexandre. Com certeza. E além de graves problemas e impactos para o Brasil, e eu até gostaria de ouvir a opinião do Denis, eu tenho visto muitos economistas também comentando que esses tarifaços, erguendo muros, né, ao redor dos Estados Unidos, eles acabam tornando isso insustentável para a economia americana, porque isso poderia gerar, né, um ciclo inflacionário. Então, é possível que, né, o Trump está inaugurando, como o Denis colocou, essa diplomacia do bullying também, né, de você negociar pondo um cacetete na mesa. O que eu percebo é que os países que têm uma força maior, um peso maior, vão conseguir resistir e negociar melhor. Por exemplo, a China, embora tenha ameaçado também tarifar os Estados Unidos e tal, ela tem utilizado um discurso muito mais leve, né, muito mais light. Mas eles também têm formas de retalhar a economia americana. E o Brasil, acho que demonstra mais do que nunca como foi importante o Brasil ter entrado no BRICS, né? Porque o que me parece que o Trump vai acabar fazendo com essas medidas todas que ele tem adotado é empurrar, de certa maneira, os países médios e menores para o colo da China. Essa é a impressão, pelo menos num primeiro momento, que eu acabo tendo. Uhum. E essas medidas absurdas de eu vou sair do Acordo de Paris, eu vou abandonar a OMS, eu vou sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, acabam esvaziando o que restou, que ainda é grande, de poder hegemônico, cultural dos Estados Unidos, né? E vai abrindo um vácuo cada vez maior para a China, porque hoje a China é uma potência econômica, é uma potência bélica, embora ainda não no patamar dos Estados Unidos e da Rússia, mas a China ainda não é uma potência cultural, né? O soft power chinês está muito mais atrelado ao dinheiro do que à cultura. Mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Denis, gostaria de ouvi-lo. De novo, né, a política do valentão, né? Ele vai anuncia a taxa para buscar a condição melhor para ele.
Porque no caso ele vai estar contra... Ele perdeu a eleição de 2020 por causa da inflação. O Biden perde a eleição os democratas perdem a eleição de 2024 por causa de inflação. Se ele realmente realiza essas taxas, ele está comprando inflação, ou seja, Sim. mais inflação e comprando problema para a economia americana que precisa dessas commodities. Ou seja, de novo, é muita bravata, é muito blefe para buscar a melhor condição comercial. Eu não sei se nesse primeiro mês está dando resultado, eu não sei por quanto tempo isso vai se sustentar. A questão da inflacionária foi determinante, a questão da economia determinante na eleição americana, mas por enquanto, até onde se pode observar, Denis, Alexandre, a popularidade do presidente Trump continua em alta nos Estados Unidos. Sim. Né? Ele esteve mesmo presente naquela final agora do campeonato chamado Super Bowl, né? O campeonato de futebol americano, e foi ovacionado pela plateia que assistia a essa disputa do futebol americano. O discurso dele fala diretamente com o povo, né? Fala com as dores do povo. Então, foi a questão da inflação, é a questão da liberdade, é a questão da autoestima americana. Da autoestima, e questão também, uma bandeira que os democratas acabou se perdendo, da defesa das minorias em detrimento das maiorias. Você não pode, obviamente você tem que defender as minorias e a diversidade, mas só que você não pode querer oprimir a maioria. Você tem que educar a sociedade para que se respeite a todos e aceite a todos. Claro. Então, isso daí, ao longo dos anos, gerou, e aqui no Brasil também está gerando, em alguns países do mundo está gerando, essa rejeição da sociedade pelas minorias. Então, isso é muito perigoso, porque você tem que defender os direitos, mas não de uma maneira que você torne o oprimido o opressor. Então, isso na política norte-americana ficou muito claro, e ainda mais com a questão dos imigrantes. Que, de novo, né, mais uma bravata. Ele não pode mandar todos os imigrantes ilegais embora, porque senão ele vai falir o país. Quebra a economia americana. Não vai ter construção civil, você não tem motorista de caminhão, você não tem funcionário de limpeza, ou seja, você quebra os Estados Unidos. Mas é um incômodo do norte-americano. São pessoas que chegam lá e fazem a sua vida, né? Compram sua casa, educam seus filhos, em detrimento do americano que vem encontrando dificuldade em fazer a sua vida. Você tem um aumento da pobreza do norte-americano. Você tem cidades norte-americanas que o Trump comunica diretamente, que acabaram se tornando cidades fantasmas, que morreram economicamente. Então, esse negócio Make America Great Again é justamente isso. Ou seja, essas pessoas que foram empobrecidas, nossa América grande, voltarem a ter seus empregos, a sua condição, a sua dignidade. Né? Então ele fala muito com esse americano mais raiz e popular. Eu gostaria de ouvir, mas eu gostaria de ouvi-lo, mas no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 10 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o pesquisador especialista em política internacional, ele é doutorando da Universidade de Coimbra, Alexandre Gozzi, que também é escritor, e o professor e economista Denis Castro. E agora, Alexandre, eu tinha pedido que você aguardasse, tá certo, no bloco anterior, para poder falar agora a respeito da política interna de Donald Trump, América grande de novo para os americanos. Está surtindo resultado lá? Eu acho que não. Eu acho que o Denis fez um diagnóstico muito interessante, que essa forma como o Trump se comunica, né, esse método Bannon aí, deixa todo mundo atordoado e acaba pautando a imprensa, como nós conversávamos nesse programa, e faz também com que a gente deixe de olhar para o que ele está fazendo, que na minha visão é até mais grave do que os tarifácios, que é esse desmonte de políticas públicas e essas ofensas frontais aí aos direitos humanos. Por exemplo, existem coisas que estão sendo feitas, como a questão envolvendo a naturalidade do norte-americano, que está na Constituição. Você não pode alterar o critério de que o nascimento, o que torna uma pessoa americana, ela nascer nos Estados Unidos. Isso sem contar em várias outras barbaridades do ponto dos direitos humanos que já estão sendo contestadas na justiça. O New York Times divulgava ontem que houve uma enxurrada de liminares
concedidas, a extinção do Bureau de Defesa do Consumidor e várias outras medidas. Claro que com as devidas proporções, para a gente não adotar também um discurso alarmista, mas o momento dos Estados Unidos me lembra bastante o momento da República de Weimar no final dos anos 20. Você tem uma potência bélica e econômica que está vivendo um momento muito ruim, no caso de Weimar agravada pela quebra da Bolsa de 29, e aí você tem um político com um perfil demagógico, né, que assume o poder, e ele precisa de alguns espantalhos morais, né? E no caso, por exemplo, a gente percebe que está sendo usado no lugar do judeu os trans, né? Eu estava vendo um artigo ontem no New York Times de um advogado especialista em direito da comunidade trans. É estimado que nos Estados Unidos a população trans está em torno de 0,5% a 0,6% da população dos Estados Unidos. É ridículo. É impossível que essas pessoas realmente sejam uma ameaça, né, para os Estados Unidos. Claro. No entanto, você vê que ele consegue enquadrar, assim, se fazem, né, pesquisas com a população, qual é o seu medo? O meu medo é ter que usar o banheiro compartilhado. Gente, a preocupação do americano, como o deles colocou, deveria ser a inflação dos alimentos. Foi isso que derrubou os democratas, né? Embora me parece que a inflação... O Trump também é a primeira vez. Na medição geral... Agora será que vai ser o ovo? O ovo, em razão da gripe aviária também, está custando um ovo $1, Denis. Imagina. Então, eu acredito assim que essa ideia bem colocada pelo Denis da política do homem louco, eu não sei até que ponto ela é sustentável, até porque esses países que estão sendo ameaçados, né, a Dinamarca, o Panamá, o México, a própria Colômbia, agora a Alemanha também e a França, ele está ameaçando elevar taxas de produtos por exemplo, automóveis na União Europeia. Eu não sei até que ponto, em algum momento, esses países vão perceber, mas esse cara não cumpre verdadeiramente as ameaças, né? Então eu não sei até que ponto... É um jogador. Não sei até que ponto vence, por exemplo, se for o candidato, vai colher esses frutos, né? Medidas como o fechamento, por exemplo, da agência da USAID, de ajuda humanitária, a própria saída da Organização Mundial de Saúde, enfim. Tudo ele já está reconsiderando e negociando de novo. De novo, né? Faz parte. Seja, o discurso é que saiu, que está fora, que não vai mais ajudar, mas ele está negociando. Foi suspenso por um prazo, está renegociando, está conversando. Vai querer impor as condições dele. Basicamente é isso. É isso, né? Agora, vamos aguardar aí os desdobramentos dessas medidas e principalmente das declarações e dos anúncios do presidente Donald Trump, que como marqueteiro está conseguindo, como disse o Denis, como também disse o Alexandre, pautar a imprensa do mundo inteiro. É uma declaração aqui, fala absurdo. Todo mundo repercute os absurdos que ele vai fazendo de escola. A sociedade do espetáculo do absurdo. O pessoal gosta. A imprensa também gosta. A imprensa também se alimenta. Disso. Hoje em dia, né, funciona com base em clique. Né? Você vê um absurdo, esse cara está me dando assunto, está me dando pauta. O pessoal fica curioso. Então, basicamente, todo mundo está ganhando com esse jogo. Né? Vamos ver até onde que vai. Até onde que vai, né? Porque nesse começo é engraçado. Vamos ver como é que vai, até que ponto que vai chegar. Finalmente a geladeira do pessoal. No final. Porque a questão, no final, eu acho que ao cabo, ao fim, é a questão da economia, a questão da inflação, é a questão dos alimentos, é o custo do alimento. Eu falei agora da questão do ovo nos Estados Unidos, que é um problema muito sério. Sim. Nos Estados Unidos hoje. O ovo está custando $1 um ovo, quer dizer, em razão da gripe aviária. Não, aí não tem nada demais com o Donald Trump, mas de qualquer maneira, o cidadão americano está sentindo na gôndola, no supermercado, a questão da inflação. Chico, a gente vive uma época de cultura de tempo muito acelerado, nós esquecemos rapidamente das coisas, né? Parece que a pandemia foi outra vida e tal. Esse governo piadista, né, bufão e tal, ele acaba também se beneficiando de nós estarmos meio que acomodados com a guerra da Ucrânia, meio que já ficou normal o massacre em Gaza. Mas eu acho que ele conta com essa vantagem. Mas se surgir aí, por exemplo, uma outra pandemia, algum outro tipo de crise, essas piadas vão perdendo a graça. E a gente observou qual foi o comportamento da população de um modo geral na pandemia. Se buscava, para se informar, a mídia tradicional. Porque aí é um assunto sério, não dá para ficar ouvindo o influencer. Aí se buscou políticos tradicionais, de partidos tradicionais, né? Porque aí não dá para você colocar um amador. Aí não teve graça quando eles perderam lá quase 1 milhão de americanos na pandemia, né? Então vamos ver se ele vai se beneficiar
a gente tem que esperar também que o roteirista da vida, né, vai nos apresentar aí nos próximos anos, né? Pois é. A realidade se impõe. É. A realidade se impõe. A realidade se impõe, sem dúvida nenhuma, e é o que nós esperamos, inclusive a questão econômica, a questão da inflação no Brasil, porque o preço dos alimentos no supermercado está pela hora da morte. Determinados produtos no Brasil. Aliás, nós temos inclusive um VT, onde o presidente Lula, em uma entrevista concedida na Bahia, e, aliás, o presidente Lula agora começou a viajar pelo país, né, atendendo a uma determinação do novo ministro das Comunicações, o marqueteiro Sidônio Palmeira, que, diante da queda da popularidade do presidente Lula, registrada por pesquisas, determinou que o presidente faça viagens pelo Brasil, viaje mais dentro do Brasil, converse diretamente com a população, né, e tome providências o quanto antes em relação à questão inflacionária e do custo dos alimentos. O presidente está tentando fazer isso e ele até dá algumas recomendações. Eu queria mostrar o VT agora, viu, pessoal? É a questão da entrevista do presidente Lula para uma rádio na Bahia, para que os nossos comentaristas depois fizessem análise do que disse o presidente Lula. Vamos ver, por favor. O presidente deu entrevista a 2 rádios da Bahia. Lula voltou a disparar a sua metralhadora verbal contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. O dólar e os problemas climáticos foram os principais responsáveis pelo aumento dos alimentos no ano passado. Lula disse que vai ter uma reunião com os produtores de carne e de arroz na semana que vem e também com outros representantes do setor. Nós queremos fazer que o povo produza mais e com mais qualidade, por isso estamos criando políticas de incentivo para o agronegócio, para a pequena e média propriedade brasileira, e eu estou convencido que a gente vai resolver esse problema logo logo. O presidente pediu ajuda à população. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. A oposição reagiu nas redes sociais. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ironizou, afirmando que o plano é o consumidor substituir o alimento ou comprar outro dia. Já o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse que quando os gastos são do governo, o céu é o limite. Com intenção de melhorar a qualidade principalmente das rodovias federais, por onde passa o grosso da produção agrícola, o governo anunciou investimentos de mais de 7 bilhões de reais em infraestrutura para escoar a safra de grãos, que promete ser recorde. Muito bem, aí está o VT e o presidente é simples, não compra, mas está tudo caro. Não comprar mais nada. Vamos esperar baixar para comprar? Olha, presidente, também convenhamos, é menos, né? Mas, de qualquer maneira, o tema está posto. Denis, por favor. Mais uma fala infeliz do presidente, não cabe nesse momento, e principalmente o espantalho do Roberto Campos Neto já está no armário, né? Esquecer. Até porque o Galípolo adotou a mesma política do Campos Neto. E não tem muita coisa diferente para se fazer enquanto autoridade monetária. Ou seja, a autoridade monetária não pauta desenvolvimento econômico. Sim. São as medidas do governo, o governo tem um monte de instrumento para buscar o desenvolvimento econômico. Eu já falei aqui na opinião, e sempre tenho falado, né, e que isso não é abordado, também não foi abordado pelos democratas dos Estados Unidos e nem pelo Lula. O nível de desemprego no Brasil é o menor dos últimos 12 anos. Sim. Qual que é o efeito colateral de você baixar o nível de desemprego? Aumento de renda e poder de compra da população, Claro. Aumento da demanda, Lógico. e o aumento dos preços, ou seja, a inflação nada mais é do que um efeito colateral do bom desempenho econômico. O crescimento de 3,5% do PIB do ano passado, 3,2% no ano retrasado. Ou seja, é importante parar de falar dos espantalhos e explicar para a população que é um preço que você vai pagar. A mesma coisa que os democratas não tiveram coragem de colocar na campanha deles. Simplesmente, a inflação, eu tenho medo. Não, pelo amor de Deus. O desemprego nos Estados Unidos também é recorde. Claro. Mínimas históricas de desemprego nos Estados Unidos. Crescimento do PIB. Ou seja, você tem que explicar isso para a população, você tem que ser mais didático, menos lacração. Por quê?
Lula falou essa bobagem na televisão, ele abre espaço para a população, para a oposição, Claro. martelar ele, a população fala, Bater. pô, presidente, tá tudo caro no mercado, a gente não vai comprar nada, vai passar fome, vai viver de luz. É isso aí. Né? Então, Esse é o raciocínio em vez de falar a verdade, em vez de buscar os pontos positivos, ele vai atacar espantalhos ou atacar outras pessoas. Então você tem uma série de contextos, uma série de fatores que se aplicam a isso. Tem a questão climática, tem a questão que é mais vantajoso para o exportador exportar para fora do Brasil. Claro. Enfim, tem uma série de fatores para ele ficar escolhendo espantalho e gerando problema para ele, junto à população, junto à oposição, problema desnecessário. Está contratando problema desnecessário o governo Lula. Muito bem, Alexandre, gostaria de ouvi-lo, mas no próximo ano. Vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião desta segunda-feira, 10 de fevereiro, e hoje recebendo dois convidados, o escritor, pesquisador Alexandre Gosden e o economista Denis Castro. Alexandre, queria que você agora fizesse o seu comentário a respeito das declarações do presidente Lula. Primeiro, responsabilizando ainda o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, embora o atual presidente, nomeado pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo, também tenha adotado a mesma política de seu antecessor. E também falando sobre a recomendação do presidente à população. Não compre produtos que estão caros no supermercado. Em que pese, Chico, a qualidade das críticas que nós mostramos aí no VT, né? Seja do Nicolas e do Moro, que eu acho que não são as melhores críticas para nós analisarmos, a fala foi muito infeliz. O Lula ele ainda tem o hábito, o cacuete, de líder sindical, de falar muito de improviso. E quem fala, como diz o ditado, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? A fala foi péssima, gerou vários memes, eu recebi alguns, até de alguns amigos meus que fazem aquele jejum intermitente, falando, poxa, agora eu vou aumentar o jejum de 12 para 18 horas e tal. Foi horrível, né? Um meme imediato, igual o Tachad, né? Então, assim, ele está dando munição. Agora, em relação à crítica ao Campos Neto, que sem dúvida ele usa como espantalho em alguns momentos, mas eu acho que eu vou fazer um voto divergente aqui do Denis, eu não acho que ela é de toda equivocada. Por quê? Não estou falando da Selic, eu estou falando dos outros instrumentos que o Bacen tem para evitar a alta do dólar, né? E que inclusive alguns economistas, não no caso da mídia hegemônica, mas mais da área acadêmica, têm criticado que o Bacen demorou mais de intervir com esses instrumentos, por exemplo, de comprar ou vender dólar, né? Embora o Galípolo não fale isso abertamente, houve sim uma mudança em relação a isso, né? O Bacen está mais intervencionista em relação a isso, não em relação à Selic. O que eu acho que o Galípolo tem uma visão talvez mais próxima do Haddad é que não adianta você espernear contra o mercado, acusar de especulação, e não adianta fazer esse tipo de birra com a Faria Lima, né? Faria Lima. Vamos dizer assim. Mas eu acho que existiu sim não vou dizer uma mudança, mas talvez um ajuste de rota. E na minha visão, posso estar enganado, não sou da área econômica como o Denis, eu acho que o Campos Neto era uma espécie de um espião ali, de um inimigo dentro das políticas a serem ditadas pelo governo. Como alguns brincaram, não lembro se foi o Gaia, aquele economista, o Gala, perdão, aquele economista, ele falou assim que é meio que a granada no bolso, né? Então eu acho que uma parte da crítica é justa, né? Uhum. Não toda, e uma coisa que o Lula tem que tomar cuidado, não é culpa do governo Lula, mas é um problema estrutural brasileiro, é o problema fiscal, né? Nós temos sim um problema fiscal a longo prazo que tem que ser, nós temos que trabalhar. Se nós pegarmos um mapa, por exemplo, da América Latina, e nós olharmos a relação de PIB com a relação de gastos públicos, o Brasil é o que tem a pior relação. De fato, também tem a pior relação, porque nenhum país tem um SUS, né, desses países como o nosso, etc. Mas essa relação está degradando, né? E aí chega ao ponto de, por exemplo, o Pondé brincar essa semana, acho que foi no Jornal da Cultura, inclusive, que ele chamou o Lula, né? O Lula tem que tomar cuidado para não ser chamado de negacionista fiscal, né? Que esse apelido se vier, vai pegar, né? Então, é um problema que o Brasil vem enfrentando, essa relação vem degradando há 10, 12 anos, não agora, né? E nem vai ser resolvido por esse governo, mas é algo que realmente tem que ser enfrentado em algum momento.
deles. Essa questão do Roberto Campos Neto, ela é delicada porque os diretores escolhidos pelo Lula votavam de acordo com o Roberto Campos Neto. Então, as decisões foram basicamente técnicas e essa parte da questão da compra e venda de reserva era da diretoria do Galípolo. Ou seja, em dezembro, ainda no mandato do Campos Neto, houve muita compra no mercado para intervenção do câmbio. Então, são questões delicadas aí que... mas a questão fiscal, ela existe. Essa questão fiscal, ela não é um problema recente. É um problema que derrubou a Dilma, passou batido por Bolsonaro, o Temer conseguiu fazer um pequeno ajuste, uma correção de rota, só que a gente observa em países desenvolvidos que são feitas reformas da Previdência, no sistema fiscal, de 4 em 4 anos você está mudando. Porque de 4 em 4 anos, hoje, no momento econômico atual, em país desenvolvido, o sistema acaba colapsando. Então você tem que rever a dosagem. Você não pode cobrar muito imposto, e no Brasil tem sido essa a solução. Você aumenta imposto para cobrir buraco. E você tem instrumentos que agora com a reforma tributária, vamos poder observar isso, uma forma mais civilizada de se tributar, que você diminuindo imposto você consegue aumentar a arrecadação. Como que isso acontece? Sim, as pessoas em casa podem imaginar o desenho de uma pizza. Essa pizza é dividida por famílias, governo e empresa. Essa pizza é o PIB nacional. Qual que é a participação do governo? Os impostos que ele cobra das famílias e das empresas. Quanto mais imposto ele cobra das empresas e das famílias, menos dinheiro ele deixa na mão do mercado. Se ele diminui a cobrança de impostos, as pessoas têm mais dinheiro para comprar e as empresas também têm mais dinheiro para comprar, investir e crescer. Ou seja, as transações aumentam e o tamanho do PIB com esse volume de transações aumenta. Ou seja, a pizza fica maior. Então, como é que o governo vai ganhar mais tributando menos? Porque a pizza cresceu. Tá certo. Ou seja, então e isso nos países envolvidos, o que a gente observa? Momentos que você aumenta a tributação e momentos que você diminui a tributação. E no Brasil você tem, por causa do sistema tributário horroroso que a gente tem, a solução única é aumentar. Só que chega uma hora que você estrangula as famílias e as empresas. E as pessoas não têm mais estímulo a produzir, trabalhar, poupar ou consumir. Porque o dinheiro fica todo na mão do governo, que gasta mal, não faz a reforma administrativa também, é outro problema do governo. Ou seja, eu não sou... eu acho que o pessoal diz que tem que cortar funcionário do governo. Para mim tem que contratar mais. Falta fiscal, falta médico, falta professor. Então tem que aumentar o gasto do governo. Só que de maneira eficiente. Porque o governo gasta muito mal em muitas áreas. Então aí você tem dois lados, né? Reforma administrativa, a reforma tributária, graças a Deus, passou. Vai ser implementada ao longo dos anos. Precisa de uma reforma administrativa séria e uma reforma fiscal também com responsabilidade. Encarar esse problema, falar, Lula chegar na televisão e falar, temos um problema fiscal, temos um problema administrativo. Precisamos corrigir. Eu ia comentar isso, a comunicação de novo, né, Denis? Isso que você mencionou da relação PIB-impostos, que às vezes você abaixar os impostos aumenta a arrecadação, você até pode me corrigir se eu falar besteira, mas se eu não me engano a economia chama curva de Laffer, é isso, não é? Não, a curva de Laffer, ela diz que, o que ela explica, né? Quanto mais você aumenta imposto, chega num ponto que as pessoas ficam, ela acha que é mais vantajoso sonegar do que pagar o imposto. Ela já não tem relação com essa questão básica que eu passei da pizza, né, que eu expliquei aqui. Agora, esse problema que você mencionou, que eu achei muito interessante, que isso falta o governo falar. Gente, olha na França, olha na Itália, em todos os lugares as reformas estão sendo cada vez mais rápidas, tem um componente demográfico aí, né? E no Brasil você tem um problema, desde o Fernando Henrique, pelo menos, que é quando a gente volta a ter uma economia que você consiga entender, que antes do Fernando Henrique a gente não conseguia entender a economia, por causa da hiperinflação não deixava. Os preços não eram certos, você não sabia qual era o custo de produção, você não sabia nada. O dinheiro não valia nada, então... E não foi só no Brasil que aconteceu esse fenômeno da hiperinflação. Aconteceu na Romênia, aconteceu em outros lugares do mundo. Aconteceu na Argentina, enfim. Quando a gente consegue olhar para a economia, aí você consegue fazer essa análise do que é necessário fazer. Então, e sempre foi empurrado com a barriga. O Fernando Henrique não fez reforma da Previdência, não fez reforma administrativa,
não fez reforma fiscal. O início do governo dele é 22% de tributação. Sim. Hoje a gente está batendo 34%. Ou seja, a solução no Brasil foi só aumentar imposto e, principalmente, imposto sobre os 80%, 90% da população mais pobre. Porque o rico ele não paga imposto, o empresário não paga imposto. Ah, como assim o empresário não paga imposto? Ele repassa para o consumidor. Né? Ele simplesmente repassa no preço dele. Tributa a distribuição de lucros, né? Assim, é uma insanidade. Né? Realmente essa questão da tributação é uma questão muito séria. Esperamos que a reforma tributária avance e melhore esse estado de coisas, porque realmente há de se reconhecer que foi um avanço. Mas, por outro lado, também, apesar dos resultados em algumas áreas da economia terem sido saudados, sobretudo a questão do emprego, né? Houve uma redução sensível do desemprego no Brasil, mas, apesar de tudo isso, o ministro Fernando Haddad é muito contestado, sobretudo no meio político, particularmente pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, que se referiu ao ministro Haddad como um político fraco, um ministro fraco. Vocês concordam? Eu não concordo que ele é um político fraco, mas eu concordo com a crítica. O Kassab, né, quem sou eu até para discordar com o Kassab? Né? Se tem alguém que entende dos meandros da política brasileira, é ele. É um craque. Não estou fazendo nenhum julgamento moral aqui. Mas eu acredito que o Haddad, de fato, não é um político bom de urna, né? Tem o tom acadêmico ali, professoral, que não é um líder popular, um líder que magnetiza. Agora, eu acho que ele tem feito, tem uma parte do trabalho dele que merece elogios. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho e acredito, inclusive, que ele tem muito mais um problema de comunicação e de conseguir externar, né, o que está sendo feito do que qualquer outra coisa. Mas o que os números da Quest mostraram na semana passada é uma pessoa que está totalmente inviabilizada como candidato. Quem bate numa rejeição de 56%, 57%, né, game over. Denis, é fraco ou não? É fraco no posicionamento. Elogios a serem feitos pelo Haddad e aos ministros da economia, ou da fazenda dos governos Lula. Que eles não eram economistas. Mas isso é bom? Não. O bom é que eles não se metem. Ou seja, eles pegam as melhores pessoas do mercado, que fazem um trabalho brilhante. Não dá para contestar o trabalho que foi feito na economia no governo Lula 1, no Lula 2. Não dá para contestar o que está sendo feito agora no Lula 3. Gente, aumento no PIB de 3,2% em 2023, 3,5% em 2024. Ou seja, o PIB está crescendo, a produção de riqueza está crescendo, com uma diminuição do desemprego. Isso não dá para contestar, resultado ok. O meu elogio quando o ministro da Fazenda não é o economista esse, que normalmente eles levam as melhores pessoas no mercado que tomam as melhores medidas. O Haddad é fraco no posicionamento. É aquela fala do homem choroso, parece que está sempre chorando, está sempre inseguro. Ao contrário do ministro anterior, que os resultados dele eram horrorosos em todos os anos do mandato do Paulo Guedes. Ele teve resultados pífios até o pré-pandemia, crescimento de 0,5% pré-pandemia. E ele tinha uma autoestima tremenda, né? Ele falava na televisão como se fosse o melhor país do mundo. E o melhor desempenho, sendo com recessão, com desemprego, com o PIB retraindo, ou seja, não teve resultado positivo, com um rombo histórico, não tinha um resultado positivo, e na comunicação ele era um craque. Ele apresentava como um vitorioso. E o Haddad aparece frente à televisão chorando como um derrotado, com resultados expressivos. Esse é o problema principal. Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco de opinião de hoje. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 10 de fevereiro, e agora vamos para o último bloco do programa, que recebe hoje Alexandre Gosni, pesquisador, historiador, escritor, especialista em política internacional, e o economista e professor Denis Castro. E agora vamos ver mais um VT que trata de um tema que é recorrente, é a greve na Receita Federal. Vamos ver. A Operação Padrão, que aumenta o percentual de cargas fiscalizadas e retarda a liberação delas, já atrasou cerca de 75 mil remessas de exportação e importação desde o início da greve.
Nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, o prazo de liberação de remessas postais passou de 1 para 21 dias. Em Viracopos, chegam diariamente 100 mil remessas postais. No caso das encomendas expressas, que representam 3 mil por dia, o prazo subiu de 1 dia para 1 semana. Até agora, o governo já deixou de receber 15 bilhões de reais. O valor supera o arrecadado em 2024. No CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde também atuam os auditores, ainda há cerca de 200 bilhões em créditos tributários que já poderiam ter sido julgados e que, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais, saíram da pauta. Os atrasos podem comprometer os esforços do governo no equilíbrio das contas para cumprir o arcabouço fiscal. A categoria reivindica reajuste salarial, alegando perdas acumuladas de cerca de 30% desde 2016. Muito bem, aí está o VT e a greve querem aumento de salário. Eles ganham mal, Denis? Todo ano eles fazem greve. Todo ano, né? Todos os anos eles fazem Operação greve. padrão. Todo ano eles têm uma pequena correção ali do rendimento. Aí fica para o público, acho. O que o público acha? Eles ganham mais de 20 mil reais por mês. Vocês acham um pouco esse salário? Obviamente, não estou desmerecendo, só que para a realidade brasileira, eu também defendo que precisa de mais auditores. Precisa, como eu falei, falta precisando contratar, falta contratar fiscal de postura, de arrecadação nas prefeituras, o governo federal falta auditor, falta fiscalização, falta uma série de coisas. Policial até. Falta policial, falta tudo. Mas a questão salarial deles é o que eu sempre costumo falar, para profissional que é bem remunerado. Teve um tempo atrás que a gente teve um promotor reclamando que ele estava ganhando pouco, mais de 30 mil por mês, mais isso. Enfim, gente, vai procurar outra coisa para fazer. Vai procurar outra coisa para fazer. Desculpa, vai procurar outra coisa para fazer, porque a realidade do brasileiro é um salário mínimo. É lógico. A realidade do brasileiro é essa, um salário mínimo, um salário mínimo. É ir no supermercado e ver o A100 custando quase 50 reais o quilo. E não é uma coisa que está afetando. Eu concordo que eles poderiam ganhar mais. Poderiam ganhar mais se todo mundo estivesse ganhando mais. Não é claro. Enfim, a gente precisa olhar para o outro, né? E essa greve, essa operação padrão, causa prejuízos, tem impacto na economia, Alexandre. No final das contas, a gente percebe que não é uma questão de merecimento, e sim de categorias que conseguem exercer uma pressão ali, né? Uma faca na jugular e arrancar o que for necessário para si. Chantagem deveria dar justa causa, né? Nesse caso. Sem dúvida, não. E lembrando que a greve ela é um direito constitucional, mas desde que ela não seja também exercida de uma forma desproporcional e que prejudique a sociedade como um todo. Eu acho engraçado em relação a esses funcionários públicos, que eu defendo também o funcionalismo e concordo com o Denis, que existe uma perseguição, até alguns institutos liberais promovem uma perseguição ao funcionalismo público, e que, no caso brasileiro, está muito longe de ser um dos países com o maior número de funcionários públicos do mundo. Agora, esses funcionários públicos ultra graduados que ganham muito bem, alguns, inclusive, fazem papel de ridículo. Recentemente, não é tão recentemente, acho que coisa de alguns anos atrás, não vou, obviamente, citar o nome, mas um juiz aqui da nossa cidade, ele se queixava também do salário dele nas redes sociais, dizendo que na Irlanda os juízes ganhavam não sei quantos mil dólares. Peraí, a Irlanda é o país, acho que tirando Luxemburgo e Liechtenstein, com o maior PIB per capita da Europa, né? Não tem nada a ver com a realidade brasileira. Aí, assim, fica aquela coisa até de vergonha alheia, né? A questão dos promotores, agora o Ministério Público, dos penduricários, que vão até quase R$1 milhão por excesso de trabalho. Sim. Nos últimos anos. Excesso de trabalho, então tem que haver essa compensação. Compensação que chega até quase R$1 milhão no salário de um promotor de justiça, por mais que trabalhe, é um pouquinho, é demais. Né? Com certeza. É muita coisa. Enfim, mas de qualquer forma, é o que temos. Por isso a necessidade, como disse o Denis e também como disse o Alexandre, urgente de uma reforma do Estado brasileiro, a chamada reforma administrativa. Isso precisa ser feito com absoluta urgência, corrigir essas distorções, esses abusos, esses penduricários que estão aí beneficiando uma casta de funcionários públicos que realmente, convenhamos, na comparação com a vida do cidadão brasileiro, é algo escandaloso. Mas, enfim, senhores. Sem dúvida, Chico. E aí entra também o ponto que o Denis falou, que nenhum governo consegue, por exemplo, fazer essa reforma da Previdência da forma correta, a reforma administrativa, por conta desses interesses. Você vai contrariar
militares de alta patente, você vai Sim. contrariar o judiciário, você vai contrariar o MP. E nós estamos aí, desde a Assembleia Constituinte, a gente não consegue avançar. Mas né, a nesses reforma é pontos. para isso, é para reformar realmente, para arrumar. Agora, se não fizermos... E aí entra, eu acho que o X da questão que o Denis falou de uma forma muito cirúrgica é: isso obriga o Estado brasileiro a, sempre que precisa aumentar a arrecadação, a aumentar imposto. Né? Mais fácil. Né? Aí você estrangula a economia. Você estrangula a Mais economia. fácil. E prejudica a população. Prejudica a população. Afeta a Porque a população. carga tributária cai em cima do 90% da população mais pobre. E aí a população é obrigada a concordar com a recomendação do presidente Lula. Não compra. A cara não compra nada, não come. Vive de luz. Vive de luz. Né? Pois é. Muito bem. E diante de tudo isso, senhores, fala-se muito agora numa reforma ministerial. Né? Algumas áreas seriam modificadas até o Carnaval, ou depois do Carnaval. No Brasil é tudo depois do Carnaval. Lá para março, essa reforma ministerial que atingiria, inclusive, a Secretaria-Geral da Presidência da República, que passaria a ser ocupada pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né? E também atingiria a área da saúde, a área das relações institucionais, da defesa, enfim. Reforma ministerial, Denis, Alexandre, resolve o problema? Resolve o problema de acomodação dos aliados. Agora eu fico muito reticente com essa indicação da Gleisi Hoffmann. Pois é. Ou seja, de novo, é contratar um problema, né? É contratar um problema de uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as pessoas do próprio partido. Pois é. É uma pessoa que tem dificuldade de apoiar o próprio governo, de apoiar o seu próprio ministro da Fazenda. Pois é. Ou seja, ela gera gera problema e barulho. Você precisa, nessa posição, uma pessoa que não seja militante ideológica, que seja pragmática, que receba os seus adversários, que converse, que negocie. Ou seja, bom articulador, você não precisa de mais problema, né? Você está contratando mais problema. Aí o que eu digo, né? O Trump se faz do homem louco e o Lula está se fazendo de homem bobo, né? Trazendo um problema para dentro, está tirando o problema do partido, que ela é um problema hoje no partido, e levando para o governo. Porque ela faz oposição aos próprios ministros dele, ou seja, do próprio partido. E vai trazer, Denis, para o próprio gabinete dele, secretária-geral da Presidência da República. Contratando um problema. Na porta de entrada do gabinete. Ou seja, eu não sei se é uma boa ideia. Eu tenho quase certeza que não é uma boa ideia e boa parte dos petistas concordam comigo. Eu acho que existe uma certa gratidão, se é que eu posso usar os termos, do Lula com a Gleisi pelas entrevistas que eu já vi, no sentido da Gleisi ter estado no comando do partido num momento muito delicado, que foi, né, o período da queda da Dilma, Lava Jato, etc. Mas gratidão não mantém governo. Né? Claro que você precisa se cercar de aliados, etc. E eu receio que a Gleisi exerceria um papel que foi exercido no final do governo do segundo mandato do FHC pelo Serra, de que ninguém mais desferiu chumbo contra as taxas de juros do Malan naquela época do que o Serra. Até falavam, pelo amor de Deus, tira o Serra do governo. Né? Eu acho que nem o Nicolas, nem o Moro, ninguém vai criticar mais talvez o Haddad, ou criticou mais o Haddad do que ela. Né? Agora eu também chamo a atenção para uma característica dessa reforma ministerial, que alguns cientistas políticos já estão brincando, que acabou o presidencialismo de coalizão no Brasil, né? E nós temos agora o presidencialismo de ocasião, na verdade, né? Estão falando no Lira, né? Estão falando em várias figuras aí que são do Pacheco, exatamente, que são do Centrão, na verdade, né? Centrão. O que indica realmente que o Brasil está a caminhos aí, a passos largos para um parlamentarismo branco, né? Que a gente não chama semipresidencialismo, que já se defende, já começa a conversar sobre o semipresidencialismo, seria o meio termo entre o parlamentarismo e o presidencialismo deles. Basicamente o que a gente está vendo é isso. Né? Vamos ver quanto que vai ser precificada essa reforma ministerial. E levar o Lira para o ministério também é contratar um problema para o governo, porque é um sujeito que se declarou militante do Bolsonaro, ganhou muito poder com o Bolsonaro, viveu chantageando o governo ao longo desses 2 anos com a bancada bolsonarista no bolso dele. Ou seja, é contratar um outro problema eu não sei, realmente, eu não sei o que passa na cabeça do Lula na hora de fazer essas composições, porque normalmente o que acontece com o presidente da Câmara, né, quando ele sai do poder?
eles dizem que o que corre é que eles caem no ostracismo e não nasce nem grama na porta do gabinete, porque ninguém mais vai lá, né? Ele perde a importância. Perde a importância. E o Lula vai ressuscitar ele, né? Mal vai dar o tempo desse luto dele ter tido que passar a presidência e já vai. Então, eu não sei. Ele encrenca com um aliado que é o Calheiros lá no Senado, no caso. Taca uma pá na cabeça e mata esse negócio aí. Não, mas vai fortalecer ele como ministro, provavelmente, que se especula da agricultura, um ministério importante, vai fortalecer ele ainda contra um aliado histórico que é o Renan Calheiros. E planta, né? Planta uma Renan e Renanzinho, né? São os dois, né? Não é só a família Calheiros. Planta uma grande chance de escândalo também, na minha visão, porque ele responde a várias investigações, né? Não é realmente uma situação. Só problema. É só problema. Está contratando problema. Muito bem. Senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, vocês sabem, mas a pauta é extensíssima, hein? Mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação dos nossos convidados. Alexandre, muito obrigado. Foi um prazer, como sempre, um prazer estar com o Denis aqui na bancada. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre Gosden. Denis Castro, obrigado mais uma vez. Obrigado, Chico. Obrigado, Alexandre. Um abraço para os nossos telespectadores. Muito bem. E eu queria dar especialmente um abraço a você, telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.